Fala galera, tudo bem? Alberto Mendonça aqui, mais uma vez, trazendo uma mensagem de esperança para você do reino. E hoje eu quero meditar com você num livro aqui muito bacana e uma mensagem que pra gente às vezes não vai servir não, para muita gente aí vai ser ruim. Mas antes disso, eu quero te convidar para você, se você não é inscrito no canal, dá uma força aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixando o seu like, ele vai enviar para outros. E vai lá no sininho das notificações, bota lá todas as notificações, que toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, ele vai te avisar que tem vídeo novo no canal. Então, fica aí, chega de enrolação e vamos para o conteúdo, que é bem breve e objetivo, mas para a gente poder refletir um pouquinho. E eu quero falar um pouquinho sobre esse negocinho aqui, ó. Ah, eita tristeza, meu Deus. Você já deve estar imaginando, né? Mas é leve, é só para você pensar um pouquinho. Está lá no livro de Tiago. Tiago fala muito bem sobre isso, né? Livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Mas eu vou ler só ali até o versículo 3. Versículo 2, na verdade. Mas vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Meus irmãos, vou ler na linguagem de hoje para ficar muito mais prático, tá bom? Depois, se você quiser ler na outra versão, na Almeida Atualizada Comum, você pode ler. Eu estou lendo aqui na versão internacional, que é na linguagem de hoje. Então, ele diz assim: Tiago fala dessa forma: Meus irmãos, somente poucas pessoas deviam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Quer dizer, é responsabilidade, né? Então, não dá para dar responsabilidade para qualquer um. É muito sério. A palavra de Deus não é uma brincadeira, porque você está transformando, você está levando para transformar vidas. Então, a responsabilidade, se você não tem conteúdo, se você está falando de si próprio, é muito grande. E ele continua alimentando esse raciocínio quando ele fala, no versículo 2: Todos nós sempre cometemos erros, fato. Quem não comete nenhum erro no que diz, quer dizer, com a boca, com a língua, que assim a versão comum fala, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o corpo. Então, se a gente consegue refrear, né? A palavra diz que se você consegue controlar a língua, você controla todo o teu corpo. Olha só que coisa incrível. Então, pense muito antes de falar qualquer coisa. Entenda a pessoa com quem você vai falar. Entenda de quem você vai falar. Por isso que aqui o texto fala, cuidado, aqueles que são poucas pessoas deveriam falar. Por quê? Uma responsabilidade muito grande. Então, procure conhecer bem daquilo que você vai falar. Conheça o conteúdo que você está explicando, o conteúdo que você vai falar, para quem você vai falar, para você não ferir, para você não machucar, para você não magoar. Porque aquele que controla a sua língua, ele consegue controlar todo o restante do corpo. E isso é uma dádiva de Deus, né? Mas isso é crescimento espiritual, isso é crescimento como pessoa, como ser humano. É parar de andar em regras e andar sobre princípios e valores por um propósito. E como é que eu entendo um propósito? Eu tenho que entender, primeiramente, quem sou eu. Se você não compreender autoconhecimento, se você não souber quem é você, como é que você vai entender se você tem propósito? Talvez você esteja simplesmente cumprindo uma obrigação. E aí, quando eu cumpro obrigação, eu faço coisas para agradar alguém. Por isso que quando muitas das vezes eu tenho responsabilidade em falar, eu fico preocupado se eu vou agradar o fulano, se eu vou agradar o Bertano, se eu vou agradar o meu líder, se eu vou agradar o padre, vou agradar o pastor. Eu tenho que agradar a Deus, é o Pai, a palavra é dele. É a palavra de quem? De Deus. Não é a palavra do Alberto, não é a palavra do fulano de tal, do Bertano, da amiga, do vizinho, do meu líder. Não é não. Então, é necessário que a gente amadureça, amadurecimento espiritual, amadurecimento como ser humano. Procure entender mais sobre pessoas. Você que lida com pessoas, procure a entender sobre pessoas. Porque se você lida com gente e não gosta de gente, como é que você vai falar para gente?
Você vai falar do que o teu coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu não gosto de gente, eu vou vomitar coisas ruins de pessoas. Já viu aquela pessoa que não gosta de animal? Não gosta de gato, não gosta de cachorro? Se eu pegar, eu mato. Se eu pegar, eu odeio. Sai de perto de mim. É assim, tem muita gente hoje que odeia gente. E muitas das vezes quer falar para pessoas. Como? Se eu não gosto desse tipo de ser. Esse animal racional, eu não gosto dele perto de mim. Eu prefiro me relacionar com um animal irracional. Então, fica essa dica para mim e para você aqui, da gente poder pensar bastante antes de falar. Paulo dá até essa dica para a gente, né? Não se conformeis lá no... Ó, depois você procura aí, anota aí. Toma nota. Capítulo 12 de Paulo. Romanos. Romanos 12, versículo 2. Não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está percebendo? Está insatisfeito com pessoas? Está insatisfeito com a tua atual realidade, com o mundo, com a situação que está acontecendo agora? Muda um pouquinho a tua mentalidade. Que aí você vai entender, vai experimentar. Quando você começar a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai perceber que você é o sinal dessa geração. Você é a ferramenta que Deus quer usar. Você que tem um montão de problema, é esse que você quer usar, que Ele quer usar. Mas para isso você precisa entender o que está acontecendo, como é que Deus está agindo para mim poder ser essa ferramenta. Entenda uma coisinha. Se você hoje está buscando como você está buscando, se você já é um instrumento de Deus, está levando a mensagem, está falando do amor de Deus para alguém, sinal que você foi tocado, foi transformado pelo Espírito Santo, certo? Então pensa comigo. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, tem muita gente que não sentiu ainda esse chamado, esse toque. Mas talvez você mudando, o seu testemunho mudando, essa pessoa pode acordar. E sabe por que ela não acordou ainda? Porque eu não mudei, porque você não mudou. Porque quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Então, quando eu começo a renovar minha mente e a entender que Deus está levantando nessa geração pessoas, seres humanos dispostos a poder se entregar, a viver, a simplesmente olhar assim, ó, larga tudo que tem e segue-me. Ah, mas deixa eu sepultar. Não, deixa os mortos sepultar os mortos. Larga tudo que tem e segue-me. Quando você entender isso, tudo vai ficar muito mais fácil. E aí você vai amar pessoas, porque você vai começar a experimentar de Deus qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Tamo junto. Meu nome é Alberto Mendonça. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá esse like aí, deixa esse like aí, compartilha essa mensagem. Se você não consegue, eu não consigo fazer um vídeo, compartilha essa mensagem, porque você já está sendo uma extensão dos meus braços, da minha voz e da palavra de Deus para aquelas pessoas que você ainda não alcançou e que eu também não. Então, vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Te aguardo no próximo vídeo e vamos embora, vamos para cima.